E aí, pessoal, será que Bolsonaro tem a ver com esse escândalo todo? Vamos perguntar ao seu Zé. E aí, seu Zé, você poderia falar se Bolsonaro tem alguma ligação com esse caso todo? Pessoa com o senhor no carro? Não, Ela sozinha? não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Sei, Pegou ar. não sei, Ela só tá com cheiro de álcool. não sei. Você tá sentindo? Ó. O problema é seu. E aí, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal de notícias, né? Então, pessoal, bora lá, a notícia de hoje. Então, né, Bolsonaro pode não ter relação com a morte de Marielle, mas tem tudo a ver com o suspeito. Olha só o que foi encontrado agora, né, sobre o Bolsonaro. Foto dele com as bandidagens, entendeu? Tá até tampando a carinha do bandido ou dos envolvidos, né? Então, né, a investigação do assassinato de Marielle Franco está contaminada desde o início. Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro, né, que deveria estar atuando em conjunto, não para de bater cabeça, trazendo mais dúvida do que resposta. 1 ano e meio se passou e ainda não se sabe quem são os mandantes do crime. A única certeza até aqui é de que há gente envolvida na investigação tentando bicoitar para proteger assassinos e cúmplices. Logo após o atentado, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tentou federalizar a investigação do caso, mas recuou após o MP do Rio de Janeiro questionar formalmente a sua interferência junto ao Conselho Nacional de Ministério Público, CNMP. O caso se manteve no Rio cercado por fraudes e falhas inexplicáveis, como o sumiço das imagens que possibilitaria identificar os assassinos. Nos últimos dias do seu mandato, o nome da mulher é DG, sei lá, mas é isso. Tentou novamente federalizar o caso junto ao Superior Tribunal de Justiça. O país obteve acesso ao pedido em que a procuradora afirma que há no Rio uma relação de promiscuidade entre as polícias e os milicianos, o que impede que se chegue aos mandantes do crime. Tal contaminação, além de gerar óbvia ineficiência, indica que existirão com absoluta certeza atividades deletárias prejudiciais feitas por criminosos infiltrados na polícia. Depois que o nome do presidente da República surgiu na investigação, a coisa desgringolou. Olha só as linguagens português, desgringolou de uma só vez. Em depoimento à Polícia Civil, um porteiro do condomínio onde o presidente mora, no Rio de Janeiro, afirmou que foi Jair Bolsonaro quem autorizou, horas antes do crime, a entrada de Elcio Queiroz, um dos milicianos suspeitos do assassinato de Marielle. Ele se encontraria com Rony Leza e outro suspeito que também morava naquele condomínio. A informação foi vazada ilegalmente para o Jornal Nacional, que publicou na terça-feira e fez bolsonarismo entrar em parafuso. Bolsonaro ficou em choque, ele ficou doidão. Filho do céu, nunca vi Bolsonaro tão revoltada. Entendeu? Bora lá. Em topo, né? O Jornal Nacional apontou uma contradição no depoimento do porteiro. Bolsonaro estava em Brasília e não poderia ter autorizado a entrada. O jornalismo Luiz Nassif, porém, apurou que a comunicação da portaria com os moradores é feita por celular ou telefone fixo. Desse modo, Jair Bolsonaro poderia ter autorizado a entrada de Elcio mesmo estando em Brasília. Essa informação até agora não foi confirmada nem constatada por ninguém. Depois da publicação da bomba, o presidente apareceu em uma live alucinada no Facebook, negando tudo, dizendo que não irá renovar a concessão da Globo. Confirmou sabe do surgimento do seu nome no caso desde o dia 9 de outubro, quando foi informado pelo governo Whitzer que teria cometido um crime ao repassar a informação de um processo sigiloso. Aos berros, com os palavrões e xingamentos, Bolsonaro se diz perseguido pela Globo. Tenta-se criar a narrativa de que o porteiro foi forçado a mentir para prejudicar o presidente. No dia seguinte, o Brasil acompanhou pelo Twitter o trabalho do perito Carluxo, que gravou 2 vídeos mostrando o áudio do sistema de comunicação de portaria que provaria que o porteiro mentiu. Essa seria só mais uma nova bizarrice envolvendo a investigação, mas muitas outras ainda estão por vir. Promotora do MP Rio de Janeiro estão
correram, né, para confirmar em entrevista coletiva a narrativa bolsonarista que o porteiro mentiu, que é estranho, já que o próprio MP chegou a consultar a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal sobre o caso devido ao fórum privilegiado do presidente. Uma consulta que foi feita sem o juiz do caso saber é que nada menos do que escandaloso, alguém consultaria o Corte Suprema do país com base apenas em um depoimento suspeito, o presidente da República. Não faz sentido. Então, né? O MP do Rio de Janeiro, depois de meses sem fazer nenhuma perícia no sistema de gravação do condomínio, correu para apresentar uma que confirmou a mentira do porteiro. Aconteceu que essa perícia no sistema de comunicação, o mesmo que havia sido periciado por Carluxo anteriormente, não avaliou se houve adulteração na integridade do arquivo. Pior, os peritos receberam os arquivos, mas não tiveram acesso ao computador em que foram gravados. Neste sábado, 2 de novembro, o presidente confessou ter obstruído a justiça ao afirmar que pegou a gravação da ligação da portaria para que não fosse adulterada. Ou seja, um dos citados em um inquérito criminal teve acesso a uma prova antes do perito, que depois não verificaram se houve adulteração. A perícia é uma farsa criada para validar a narrativa bolsonarista. O Sindicato dos Peritos Oficiais do Rio de Janeiro rechaçou a perícia em nota, apontando que ela não foi feita por peritos oficiais, mas por objeto um CD apresentado pelo síndico do condomínio. A história apresentada pelo Ministério Público não fecha. Apesar da convicção das promotoras na entrevista coletiva, há mais questões sem resposta, e o histórico da investigação não nos permite confiar nem por um segundo na atuação da parte do MP carioca responsável pelo caso. Seu porteiro mentiu nos depoimentos porque no dia do crime escreveu no livro de registro que Elcio pediu autorização da casa de Bolsonaro para entrar no condomínio. Ele pode ter confundido, mas entre tanta casa dos condomínios, ele escreveu justamente o número dado de Bolsonaro, porque a perícia do MP só foi feita após a divulgação do caso no Jornal Nacional, porque a perícia não avaliou a possibilidade de adulteração do sistema. Então, 2 dias antes de Rony Lessa e Elcio Queiroz prestarem os primeiros depoimentos, a esposa de Lessa enviou para ele uma mensagem com a foto da planilha de controle de visitantes na portaria do condomínio, indicando o acesso de Elcio para a casa de Jair Bolsonaro. Na mensagem, ele pede para que a Elcio Queiroz seja avisado. Qual é a explicação para isso? Há muito fio solto e peça desencaixada, que o MP parece não fazer muita questão de explicar. Tudo fica ainda mais nebuloso quando ficamos sabendo que uma das promotoras que acusaram o porteiro de mentir é uma bolsonarista fanática que demonstrou nojo de esquerdista, esquerdopata nas redes sociais. Essa mesma promotora também é responsável pelo arquivamento do caso Amarildo, que foi sequestrado, torturado e assassinado por policiais militares que ainda ocultaram o cadáver. O caso foi encerrado apesar da avalanche de prova inquestionável. Elas também já pediu a soltura de 2 PM que foram filmados assassinando um suspeito que estava deitado no chão e desarmado. Esses policiais já haviam sido investigados por outras 37 mortes durante a operação, entre elas a de uma criança de 11 anos. Portanto, desconfie de tudo que vem dessa investigação. Não é nada mais do que uma obrigação moral. Então, pessoal, essa aqui foi a notícia de hoje, tá? Espero que tenham curtido o vídeo. Até o próximo vídeo aí de notícia. Like